Então, para a última notícia da live de hoje, mostramos aí essa reportagem da agência pública e tem essa do De Olho nos Ruralistas sobre o dono hoje do antagonista, né, gente? Não é mais o Diogo Mainardi, não é mais o Mário Sabino que foi para o Metrópolis e o Mainardi que supostamente se aposentou novamente. Ele já tinha deixado o jornalismo antipetista quando a Dilma ganhou as eleições. Mas olha só, o novo dono do site antagonista tem área sobreposta à terra do povo indígena Chacriabá. Reportagem aí do De Olho nos Ruralistas, um site que eu recomendo muito. Inclusive, normalmente eu não indico outros sites aqui no nosso chat, mas como é do meu querido amigo Alceu Castilho, a gente vai ler aqui a reportagem dele e pinguem superchats quem não pingou. Muito necessário aqui que essa live vá muito bem. Quase 300 pessoas aqui assistindo no nosso canal. Eu agradeço muito a presença de vocês. Vamos ler aqui a matéria. Pedro Luiz Cerise e seu irmão Marcelo são donos de uma fazenda com 5,2 mil hectares sobre a área de reestudo da terra indígena Chacriabá, no norte de Minas Gerais. O relato Os Invasores mostra a participação dos gurus do mercado financeiro nas sobreposições em terras indígenas. Reportagem do Hugo Souza, do Tonks Fialho e da Luma Ribeiro Prado. Vamos ler aqui juntos. Os Invasores, quem são os empresários brasileiros e estrangeiros com mais sobreposições em terras indígenas? Você quer estar do lado certo ou ganhar dinheiro? Costumava dizer Pedro Luiz Cerise, uma espécie de guru para quem quer ser milionário antes dos 30 anos. Badalado entre os investidores da Faria Lima, Coração Financeiro de São Paulo, o empresário mineiro é desde setembro de 2022 o dono do portal Antagonista e da revista Cruzoé. Sua biografia tem uma face menos conhecida. Junto ao irmão Marcelo Cerise, ele tenta, há uma década, expulsar o povo Chacriabá de seu território ancestral no norte de Minas. É o que revela o relatório Os Invasores, quem são os empresários brasileiros e estrangeiros com mais sobreposição em terras indígenas, publicado na última quarta-feira pelo De Olho nos Ruralistas. Foi em 19 de abril, tá, gente? Essa reportagem é antiga, mas eu estou trazendo para cá que é bastante importante. A partir de bases de dados de fundiários do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, o estudo joga luz sobre as conexões empresariais por trás de 1.692 sobreposições de fazendas em terras indígenas de todo o Brasil. Pedro e Marcelo Cerise são proprietários da fazenda São Judas Tadeu, citada em alguns registros como Vargem Grande, na divisa entre os municípios de Januária e Itacarambi, em Minas Gerais, dedicada à pecuária bovina. O imóvel está sobreposto, quase em sua totalidade, à área delimitada no reestudo da ampliação da terra indígena Chacriabá. Ao todo, a fazenda tem 5.628 hectares, sobre os quais 93%, isso é, 5.267 hectares, incidem sobre a área reivindicada pela etnia. Em 2013, cerca de 500 indígenas ocupavam o imóvel dos irmãos Cerise, cobrando do governo federal a conclusão do processo de ampliação da terra indígena, iniciado 10 anos antes, em 2003. Logo após a ocupação, Pedro e Marcelo conseguiram uma liminar da Justiça de Reintegração de Posse, derrubada logo em seguida pela Justiça Federal. Na época, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, relatou ameaças por parte dos donos da fazenda. A última movimentação no processo é um novo pedido de reintegração de posse por liminar, impetrado pelo Cerise em maio de 2022. Confira no mapa a sobreposição da fazenda de São Judas Tadeu sobre a área de reestudo da terra indígena. Olha aí, que vocês estão vendo. A área indígena está em amarelo. Em vermelho está a terra em sobreposição. Então vocês podem ver aí que tem uma entrada deles em cima da fazenda Vargem Grande. Vamos lendo aqui. Guru do mercado financeiro, do mercado comprou veículo porta-voz da direita. Pedro Luiz Cerise é fundador da Scopus Investimentos, membro do Conselho de Administração do Grupo Porto Seguro e sócio da Mari Clausum Publicações, empresa que desde setembro de 2022 controla o site Antagonista e a revista Cruzoé, ambos dedicados ao jornalismo político. Olha quem está armado, Marcelo Cerise, o irmão dele. Antes da compra, Cerise já dava entrevistas ao portal, comentando notícias sobre economia e criando alardes sobre o risco PT para as eleições do ano passado.
Em entrevista ao Market Makers, ele fala que não há como dissociar a economia política e culpa os programas sociais pela inflação. Pupilo de Luiz Stuhlberger, um dos investidores mais longevos do país, Cerise define a si próprio em um artigo publicado no site de sua consultoria INV como um dos maiores gênios da Bolsa. Caraca, eu queria ter o autoconfiança desse cara, né? É inacreditável. Folha Democrata, sempre um jornalismo de qualidade. Parabéns pelo brilhante trabalho. Obrigado, querido. O Cerise é sócio dessa Scopus, mas eu apurei com algumas pessoas que, assim, esse site tem muita influência do Fábio Faria, que foi ex-ministro do Bolsonaro, e do BTG, viu, gente? O antagonista ajudou muito o BTG. O BTG que comprou a antiga Empíricos, que foi proprietária do antagonista, junto com o Mainardi e o Sabino, antes da aquisição desse cara. Mas vamos ver aqui. Em agosto de 2022, os irmãos Cerise fundaram a corretora Leve Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários, com capital inicial de 10 milhões de reais. Em fevereiro deste ano, tocaram sino de abertura de capital na B3, a Bovespa, a Bolsa de Valores Brasileira. A presidência da empresa ficou a cargo de Marcelo, que também costuma dar conselho para quem quer ser milionário. Por isso, gente, que eu peço superchat aqui. Eu não dou conselho para vocês ficarem milionários, eu só faço meu trabalho humilde aqui de informar vocês e de trazer informações de qualidade, ao contrário do que faz o site antagonista, né, gente? Naturais de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, os dois são filhos de um ex-prefeito do município, Pedro Cerise, e irmãos da atual vereadora Maria Aparecida Cerise Ramos, do PSDB. Eleita pela primeira vez em 2016, ela foi reconduzida ao cargo em 2020, com doação dos irmãos, que aportaram juntos cerca de 10 mil em cada campanha. Enquanto isso, os cerca de 11 mil indígenas que vivem na terra indígena Xacreabá sofrem com a pobreza, a fome, a seca e o maior confinamento em uma área homologada muito menor do que o seu território tradicional. Obrigado, Suzana, pelo superchat, queridíssima. Vamos aqui contribuindo e nos ajudando, gente. Falta para R$100, galera, faltam R$18, gente. Quem puder ajudar com 18, eu agradeço muito, para a gente fechar bem a live. Temos um membro novo. Se vocês puderem virar membros aqui do canal, também é muito importante. Vamos seguindo aqui e colaborando. Terra indígena Xacreabá foi demarcada após massacre. Ó, a deputada Célia Xacreabá, do PSOL, que é a única representante indígena do Congresso. Foto da agência Câmara. Os Xacreabá são uma das poucas etnias originárias de Minas Gerais que continuam habitando o estado. Ao longo de 3 séculos, eles sobreviveram a ataques dos bandeirantes, à ação de missionários católicos e ao avanço da pecuária e do garimpo. Em 1728, o povo adquiriu uma porção. Deixa eu ver aqui uma coisa só, gente. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando. Vão curtindo e vão compartilhando, meus queridos e minhas queridas. Em 1728, o povo adquiriu uma porção de terras doadas por Januário Cardoso de Almeida, então administrador dos índios da missão de São João Riacho de Tacarambi. Em 1856, as terras foram registradas em nome dos indígenas no cartório de Ouro Preto. Apesar desse reconhecimento oficial pelo Estado, os Xacreabá tiveram que lutar durante décadas contra a instalação de poceiros e grileiros no território. A gleba foi homologada como terra indígena pela FUNAI apenas em 1987, em decorrência de um massacre ocorrido após a invasão das terras pelo fazendeiro Francisco Assis Amaro. Nos episódios que foram assassinados o cacique Rosalino Gomes e 2 indígenas, Manuel Fiuza da Silva e José Teixeira Santana. O território é lar da deputada Célia Xacreabá, do PSOL de Minas Gerais, eleita em 2022 a primeira representante indígena do seu estado. Em entrevista ao programa De Olho na Resistência desse observatório, ela reforçou que para evitar novos conflitos é necessário que o governo adote uma postura proativa de demarcação dos territórios. Todas as terras indígenas que eu conheço só foram demarcadas depois da morte de alguma liderança indígena, afirma. Se nossa voz não for suficiente dentro do Congresso Nacional, vai ser pelo movimento de luta que nós vamos convocar do lado de fora, que nós vamos fazer também esse enfrentamento. Embora aguardem há 10 anos pela homologação dos estudos de ampliação, os Xacreabá não aparecem na lista das primeiras das 14
terras indígenas que devem ser homologadas pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva até o fim do primeiro semestre. Relatório aponta para 1,2 milhão de hectares sobrepostos em terras indígenas. Produzido ao longo de 6 meses por uma equipe de pesquisadores e jornalistas, o relatório Os Invasores revelou, de forma inédita, o nome de pessoas físicas e jurídicas por trás dos 1.692 casos de sobreposição de fazendas em terras indígenas demarcadas pela FUNAI. Juntas, essas propriedades ocupam 1.187.214 hectares dentro das 213 terras indígenas, regularizadas ou não, conforme os dados fundiários do INCRA. Entre as áreas imóveis rurais sobrepostas, 56,6% são ocupadas pelo pasto e pela pecuária, atividade realizada na fazenda dos irmãos Cerise. Elas ocupam uma área equivalente ao Rio de Janeiro e maior que os territórios de Hong Kong ou da Ilha da Madeira, em Portugal. Pecuária ocupa 123 mil hectares em terras indígenas, mostra estudo. Tem essa reportagem aqui, que é do De Olho nos Ruralistas. Além de Cerise, o relatório destaca a participação de outros gurus do mercado financeiro nas sobreposições. Entre os casos analisados, destaca-se a participação da Gave Investimentos, do ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, todo mundo junto, em 2 empresas com imóveis incidentes em áreas indígenas, e a Terra Santa Propriedades Agrícolas e a Garça Azul Empreendimentos Turísticos, dona de um resort na Bahia, incidente na terra indígena Tupinambá de Olivença. Integram o núcleo da Faria Lima, olha aí que eu falei, das fazendas sobrepostas, outros nomes estrelados, como a XP Investimentos, que é do Itaú, dona da participação da Oxe Energia, em conflito com o povo Wapixana na terra indígena Malacacheta, o Fundo Soberano dos Emirados Árabes e o International Finance Corporation, o IFC, do Banco Mundial. Os casos descritos na pesquisa começam agora a ser explorados também em uma série de vídeos e reportagens publicadas pelo Observatório, detalhando os principais teias empresariais e políticas que conectam os engravatados em cada setor econômico, legal ou ilegal. Muito boa reportagem, gente. O Hugo Souza é jornalista e editor do portal Come Ananás. O Tonski Fialho é estudante de Direito da Federal do Rio de Janeiro e pesquisador com foco em sindicatos e movimentos sociais. E a Luma Ribeiro Prado é historiadora e pesquisadora do Observatório.